Olá, amigo do CMTO News. Estamos na Biblioteca Teotônio Segurado, do Colégio Militar do Tocantins, para falar de uma obra muito bacana. Convidei aqui a Larissa Silva Jorge. Larissa, cumprimente o nosso público. Olá, senhores, boa tarde. Bacana, Larissa. Larissa, você já esteve no CMTO News para falar sobre uma outra obra, Dostoiévski. Sim. Uma obra um pouco difícil, né? Difícil. E você escolheu Júlio Verne. Primeiramente, por que você escolheu esse livro? Porque da última vez, quando eu estava aqui conversando com a senhora da biblioteca, ela me indicou e eu me interessei bastante pelo tema, o que impulsionou a escolher esse livro, para vir aqui conversar com o senhor. Beleza. Para que o nosso público possa ter conhecimento, eu estou promovendo aqui no colégio também uma eletiva de um livro do Júlio Verne, que é 5 Semanas em um Balão. Mas hoje nós vamos falar do livro que ela escolheu, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele é um autor de vários livros e nós vamos falar um pouquinho a partir de agora sobre os livros e sobre Júlio Verne. Primeiramente, Júlio Verne ele foi um francês no século XIX. Naquela época havia uma febre por literatura de viagens. Hoje eu vejo jovens lendo, sempre tem aquela leitura da moda, né? A leitura que é mais vendida e mais consumida naquele momento. Na época do Júlio Verne, era viagens. As viagens de descobrimento, as viagens de colonização, científicas, né? Eram chamadas viagens científicas. E Júlio Verne, ele queria ser um cientista, ele queria ser um navegador, ele queria ser um viajante, navegador. Ele queria descobrir o mundo. Descobrir o mundo, mas o pai dele não deixou. O pai proibiu. Uma vez, ele já meio adolescente, ele foge de casa para viajar. O bicho é doido, né? Caraca. O pai dele deu uma surra nele. E aí ele e seu irmão volta para casa. Só que é o seguinte, o irmão dele, que ninguém sabe o nome, né? Eu não sei. Claro, se analisar a biografia, a gente vai descobrir. Mas quem ficou famoso foi Júlio Verne. O irmão dele consegue se tornar um marinheiro, mas ele não consegue. Ele é obrigado a fazer direito, porque o pai obrigou. No entanto, ele vai para o caminho da literatura. Aqui, meu amigo, é o seguinte. A viagem do irmão dele, de verdade, não ficou tão famosa como a literatura. O poder da literatura, o poder da imaginação foi mais forte. Foi além. Essa introdução para que o nosso espectador esteja por dentro do assunto. Enfim, explique por que você escolheu esse livro. Eu escolhi tanto porque já foi um livro indicado pelos meus pais, pela senhora da biblioteca, e também porque eu vi o seu projeto 5 Semanas em um Balão, que é uma nova eletiva do professor aqui no colégio. Bacana, cara, olha aí. Que legal, bom que já começa, né, os frutos do trabalho aparecendo e a indicação também da funcionária da biblioteca. Enfim, Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro tem alguns personagens, né? Como o personagem principal, que é o Phileas Fogg, é retratado ao longo da história. Ele é retratado como... Ele é um inglês metódico e pontual. No início da história, ele participa de uma discussão onde, em seu clube, sobre as novas inovações que aceleram as viagens pelo mundo. E após uma aposta com seus colegas, ele afirma que é possível viajar o mundo em 80 dias. Oh, que legal. Para comprovar essa tese, ele sai em viagem com o seu companheiro. Ele tem um nome diferente, né? Sim. Eu vou tentar ler o nome, gente, em outro idioma não é fácil. Está Passy-Hifenparpout. Gente, eu imagino que em francês, geralmente, essa última não fala, né? Parpou, talvez isso. Passy-Parpou. Vamos chamar de Parpou, né? Então você
Qualquer coisa eu escrevo na descrição o nome do sujeito. Vai lá. Ele fez uma aposta. Ele fez uma Sim, aposta pois não. que conseguiria atravessar o mundo em 80 dias. Depois disso, ele partiu de imediato para essa viagem com seu criado, que também se tornou seu leal amigo, que é Parpouch. Ok. E aqui fala assim, nessa viagem, tem alguns momentos que você queira falar para o nosso público, esses momentos importantes, características da viagem, o que ele encontrou? Assim, o que mais marcou na minha leitura foi a parte que ele encontrou uma Índia, ele foi para a Índia, e lá ele encontrou a Olda, que ele resgatou ela, porque estava no período de uma guerra. Aí quando ele o resgatou, essa foi a parte mais marcante do livro para mim, e também porque ele descobriu várias coisas, ele descobriu como é realmente ser amigo de alguém, e deixou de ser um frio, e passou a ser uma pessoa que entende a importância de deixar se levar pelas experiências da vida. Bacana. É Ouda? A Olda, Alda? uhum, É uma moça, então. é uma moça. E tem algum lance entre eles? Não. Rapaz, não tem graça, não tem graça. Né? Não tem graça. Mas enfim. Então, assim, qual é o papel, você até falou um pouco, o papel desse viajante, desse amigo do Flog, como seu caráter e suas ações contribuíram para o desenvolvimento da história e para os desafios enfrentados, né? Ah, sim. Como eles eram um pouco contrários, suas personalidades eram contraditórias, porque Frog era bastante reservado e já Passaporte, Sim, ele era um pouco passaporte, né? Passaporte. Ele já era mais leve e durante a viagem ele ajudou muito porque ele conseguia resolver questões muito rápido, até mesmo ajudando a atravessar na travessia de navios, porque ele gostava muito e era mais rápido, seu raciocínio era muito rápido. E ele ensina também Frog o preço da amizade. O preço da amizade. Uhum. O Então, valor da assim, amizade. para o nosso público entender um pouco, o perfil do Flog ele era mais reservado, Sim, ele era mais tímido. mais tímido. E o perfil do Passport, esse nome aí, ele é mais extrovertido, Extrovertido. mais comunicativo. Uhum. Na Oh, que verdade, legal. Frog, durante o enredo, a gente pode perceber que ele parece ser distante ou indiferente. Já Passaporte é livre, ele consegue envolver você na história de uma forma tão cativante. Oh, que legal. Então, o Flog é o principal, mas quem faz assim o elo entre o Flog e o leitor é o seu companheiro. Sim. Agora, na minha opinião, Frog representa tanto a lógica quanto a emoção, pois à medida que ele aprende sobre o amor e a importância de ser livre, que o torna um protagonista memorável. Eu acho que um pouquinho do personagem sempre é um pouquinho do autor, né? Sim. Júlio Verne, ele não concretizou o seu sonho de ser realmente um cientista, um viajante, de conhecer lugares exóticos, mas ele projeta isso nos seus personagens. Nós temos o Samuel Ferguson, que é o personagem principal, que é o cientista. Nós temos o 20 Léguas Submarinas. Estou assistindo um filme chamado Sim. de Júlio Verne, que tem um cientista também, um professor, né, que viaja junto. E tem um personagem lá que é um personagem aventureiro, corajoso. E me parece que nessa obra de A Volta ao Mundo em 80 Dias, que você está falando, também tem esses valores, essas características. Beleza. Fica a indicação aqui, ó. A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Beleza? Muito bom. Muito bom. Gente, às vezes a gente vai passar um livro desse, as pessoas pensam, é um livro antigo, eu vou ler o que está na moda. Eu convido vocês a romperem com essas barreiras e ler os clássicos, porque os clássicos eles nunca são antigos.
O que é clássico sempre é novo, porque ele renova com o tempo, e é isso. Então, falando dos valores, você falou aí, né, da coragem, né, do valor da amizade. Também nós encontramos outros valores nessa obra, como determinação, Sim, coragem, perseverança. coragem, Quer falar um pouco perseverança. sobre isso? Ah, sim. Durante a história, você pode perceber que Frog é bem determinado e ele estabelece metas. Ah, e também ele é muito pontual, o que interfere bastante em sua viagem. Porque quando ele dá algo de errado na sua viagem, ele começa a se frustrar bastante. Porque, da mesma forma que ele é determinado, ele também se frustra diante de algo quando não vai de acordo com o que ele planejou. E já Passaporte o ajuda nisso, porque Passaporte busca soluções rápidas e práticas para isso. Na sua leitura, você consegue lembrar de alguns momentos em que o personagem foi assim, um obstáculo que ele enfrentou, que ele teve que demonstrar uma coragem? Você consegue lembrar nesse momento agora sobre um ou dois momentos? Por exemplo, no 20 Léguas Submarinas, tem um momento que um submarino fica encalhado e daí o personagem principal, ele vai até uma ilha e ele é perseguido por canibais, né? Você vê um momento de coragem ali, onde ele resgata o amigo dele, onde o marinheiro lá é apreendido, né? É preso por um polvo gigante, ele mata o polvo. Então é um momento assim, de coragem. Por exemplo, nesse livro aqui, 5 Semanas em um Balão, também tem um momento de coragem, onde eles estão no deserto e vem umas tribos lá querendo matar os árabes, né, os muçulmanos. Nesse Volta ao Mundo, tem algum momento assim que você queira Tem lembrar? e é o mesmo que eu já citei antes, o salvamento de Aouda. O salvamento dela é o momento mais... Sim, é o momento mais que você mais se apega ao livro, porque ele conta de uma maneira bem legal, que você é envolvente, na verdade. Você se envolve ao ler, porque nesse exato momento foi quando eu realmente despertei e falei assim, nossa, que livro bom. Porque tem vários livros da minha época, de agora, que eu leio e passo assim, o que que esse livro vai agregar na minha vida? Já esses que são os clássicos, você lê, eles nunca perdem o valor. Toda literatura nunca perde o valor, né, na verdade. Só que, como você está lendo um clássico, na maioria das vezes no colégio, pedem para você ler esses clássicos, só que como você gosta de leitura, literatura, você já leu. Isso é muito bom, porque quando o professor for perguntar para você, você já vai saber um pouco do assunto que está sendo tratado. Muito bacana. Vou fazer um apelo para o nosso ouvinte. Vai entrar em confronto com outros professores, mas cada um tem a sua forma de ver o mundo e eu tenho a minha também, né? Eu vejo assim, tá lendo qual livro? Cortiço. Ah, professor, Cortiço fala de racismo, fala de preconceito, O Padre Amaro. né? Tá, temas interessantes, ok, não vou falar do tema agora, mas a boa literatura, ela te eleva. A boa literatura, ela te estimula a ser algo a mais. Né? Acho que eu tô com o nosso cameraman, ele tá valendo Cortiço, né? Mas enfim, Carlos Eduardo aí, beleza? Olha, a boa literatura, ela te ensina valores como coragem, determinação, perseverança, amizade. São valores que foram úteis. E você... Século passado será útil, né? Para sempre. Sim. São coisas para sempre, né? E você ainda aprende novas coisas sobre o mundo, cria novas perspectivas lendo, e é como se você viajasse através de um livro. E também, assim, não são valores que te levam ao ressentimento. Por exemplo, eu li um livro e fala de preconceito contra a periferia. Vai gerar em mim um sentimento, uma revolta. Enquanto o bom livro, ele te leva a uma inspiração. Ele te coloca numa situação de aspirar, né? Você aspira novos ideais, novos valores e inspira você ir atrás deles, né? É muito interessante que você fique atento a isso.
Vamos aqui, eu fiz algumas anotações. O Viagem ao Mundo, né, que foi publicado em 1873, onde, como você falou, né, Flog, ele faz um percurso no mundo, aí ele faz uma aposta. Sim. E ele conhece lugares exóticos. Aqui cita, parece, China, cita Sim. China, Índia, Índia, Japão, Japão, que é a Estados Unidos Índia. também, A Índia é onde ele encontra a Uda. mas não tem lance, aí não tem graça. É uma leitura emocionante, porque é uma aventura. O livro também retrata a exploração de várias culturas através de todas as obras do Verne. Você conhece um pouco da cultura asiática, da cultura africana, americana, e no final, né, os temas universais: determinação, amizade, coragem, é isso. Perseverança e tudo mais. Beleza, esse é o nossa entrevista aí, nosso bate-papo aqui sobre Volta ao Mundo em 80 dias. Tem algo a mais? Não, professor. Só leio o livro porque ele é realmente muito bom. Pessoal, o nosso projeto Semitone News, a partir de agora, ele fará parte do quadro de programação da TV Assembleia. Isso graças a você, graças à equipe maravilhosa que nós temos, graças à perseverança, determinação E persistência. Tivemos momentos de dificuldade, mas persistimos, ok? E isso é muito bom. Mas tudo começou teve os alunos que participaram do início, já falamos em podcasts anteriores, mas eu vou aqui agradecer a pessoa da professora, que agora não está na sala de aula, está na secretaria, chamada Eliane dos Santos. A loira original, viu, Eliane? Você sabe o que eu estou falando. Muito obrigado, professora Eliane. Você foi a primeira que me indicou a jornalista Carla, da TV Unitins. E hoje estamos cada vez mais nos consolidando. O nosso trabalho é publicado no canal do YouTube História e Conexão e no Instagram Semitone News Oficial. Beleza? Sim. E dá um tchau pra galera. Tchau, senhores. Tchau, um abraço.